Agora vamos aprofundar em diferentes tipos de imóveis residenciais, que acaba sendo aqui o objetivo do nosso curso de hoje, tá? Voltando aqui para um conceito que a gente introduziu no vídeo anterior, quando o investidor imobiliário com foco em residencial vai escolher o seu ativo, ele tem que manter em mente que tipo de ativo que ele está querendo comprar. Uma casa com 5 cômodos, por natural, vai oferecer um diferente tipo de retorno e risco versus um estúdio perto de uma localização comercial. E é justamente esse o tema aqui desse slide que a gente queria aprofundar um pouco mais. Abordar, de maneiras gerais, 3 tipos de imóveis residenciais. Claro que não existe uma regra universal e existe diferentes caixinhas que cada tipo pode ser alocada, então não é uma regra esse slide, mas é um direcionamento de como você consegue começar a abrir um pouco os olhos para essas características e começar a considerar isso na sua próxima ou primeira compra. O primeiro são apartamentos. Apartamentos têm diferentes tamanhos, por natural, mas geralmente, em via de regra, estão muito bem localizadas em polos urbanos, né? É, já se assume uma densidade populacional alta e pode-se atender diferentes tipos de públicos. Pode ser até de famílias, para pessoas mais jovens, depende do tamanho do apartamento, quantidade de cômodos, preço e assim por em diante. Outra coisa que vale mencionar no apartamento, especialmente com a tendência de hoje, é que construtoras novas, né, ou melhor, construtoras construindo apartamentos novos, estão focando muito nesses conceitos modernos de serviços compartilhados. Então você consegue encontrar lojas no térreo, consegue encontrar academias, piscinas, bicicletários e assim por em diante. E isso também vai atrair diferentes tipos de pessoas do que imóveis de apartamentos que estão em prédios mais antigos, que já não oferecem esse tipo de serviço. Então, isso são algumas características que já diferencia o que é um apartamento novo versus um apartamento velho e também são fatores que vão influenciar preço, retorno e risco. Próximo são casas. Casas podem estar alocadas dentro de uma região urbana, né, de densidade populacional alta, mas também tendem a estar mais afastadas. Claro que isso vai depender muito de cidade em cidade, mas de via de regra, essas casas geralmente estão um pouco mais afastadas. É, também de via de regra, não existe regra, é, atraem geralmente mais famílias, atraem pessoas que querem o seu espaço um pouco mais privativo, atraem pessoas que estão procurando aquela privacidade, aquela convívio em comum que um apartamento, por óbvio, não vai ter. Em contrapartida, não existe a figura do condomínio, que nem existe em apartamentos. Então, existe uma manutenção mais alta, existe um cuidado maior com o imóvel, a segurança do próprio locatário, né, do próprio residente. Então, o tipo de pessoa que vai alugar esses imóveis são pessoas que provavelmente são famílias com rendas mais consolidadas e que estão a fim de ter esse trade-off, né, essa perda de benefícios de estar próximo de uma região urbana para ter o conforto de ter um lugar totalmente privativo. E por fim, estúdios. A gente também já conversou um pouco sobre estúdios anteriormente, mas aquele conceito de apartamentos menores que podem ter uma rotatividade maior por conta de estudantes ou profissionais viajantes, e eles tendem a capturar preços melhores por metros quadrados para aluguel, tendem a estar muito bem localizados, uma vez que eles são pequenos, eles, apesar de ter um preço por metragem maior, muitas vezes são mais baratos do que o comparativo. Então, eles têm esse tipo de característica que é mais procurado por jovens solteiros e profissionais viajantes e assim por diante. Daí, qual que é o perfil de retorno para apartamentos? Boa liquidez em regiões valorizadas, renda passiva estável via aluguel, especialmente com locais com alta demanda, e valorização moderada, né? Então, volta àquele perfil. Uma vez que você sabe onde está comprando, porque uma região urbana muitas vezes já está muito bem definida a característica deles, você consegue ter uma previsibilidade muito boa de quais vão ser os seus retornos. Para casa, vai ser maior potencial de valorização, dependendo da localização. Isso não é uma verdade universal, como tudo, mas tendem a ter uma potencial valorização desde que a localização seja vantajosa. Só um exemplo, durante o Covid, casas que são mais turísticas, né, que são essas fazendas de condomínio em em praias, em campo, todas valorizaram assim muito. Então, realmente vai depender da localização e de quais são os fundamentos por trás dessa valorização. Uma renda passiva variável, já que muitas vezes o aluguel é menos preocupado com o apartamento, e uma boa opção para compra e revenda. E por fim, estúdios. Alta liquidez para locação de curtos prazos, seja por Airbnb, ou seja até por pessoas que nem estudantes que vão estar nesse imóvel por 2 anos, 3 anos e depois vai sair. Renda passiva significativa quando estiver bem localizado, justamente pelo motivo que eu já tinha mencionado, que muitas vezes o preço por metro quadrado é mais alto do que apartamentos maiores, que talvez não sejam tão bem localizados, e a valorização vai depender
totalmente da demanda, né? Se aquela faculdade fechar, espera-se que aqueles estudantes não vão mais ter aquela demanda pelo seu apartamento. E por fim, para quem cada um é indicado? Apartamentos é indicado para aluguel de longo prazo, investidores que buscam segurança e previsibilidade. Casas para famílias que buscam moradia permanente, então investidores que estão focados em valorização de médio e longo prazo. E por fim, indicado para aluguel de curta prazo, né, estúdios, investidores que buscam retorno rápido com locações temporárias. E voltando ao ponto principal desse slide, o importante aqui, muito menos do que qual caixinha alocar o seu ativo que você está estudando, é entender qual que vai ser o objetivo final do ativo que você está procurando comprar. Ele vai ser marketeado para uma família, ele vai ser marketeado para um estudante, para um jovem profissional, para uma pessoa viajando em turismo. Tudo isso são características que você precisa estudar e entender antes de fazer a sua decisão final. Então, nos próximos slides, nos próximos vídeos, a gente vai entrar um pouco mais, aprofundar mais no tema de qual que é a diferença e prós e contras de comprar imóveis residenciais novos, em plantas versus usados, e também fazer uma diferenciação entre contratos de aluguel de longo prazo e contratos de aluguel de curto prazo.